Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre a diferença entre o vilão e o antagonista. Como a gente já sabe, o conflito é a grande força motriz de uma história, e geralmente o responsável por ele é o vilão ou o antagonista. Por isso é que é necessário analisar direitinho as funções de um e de outro, as diferenças de um e de outro, para poder trabalhar melhor com eles dentro da trama. Ao contrário do que muita gente pensa, vilão e antagonista não são a mesma coisa. Então, para a gente começar, seria interessante ver as definições de um e de outro, né? O antagonista é um personagem que se opõe de forma ativa ao protagonista. Ele é o oponente, o adversário. É alguém que tem uma visão de mundo diferente, um ponto de vista diferente do protagonista da história. Já o vilão é uma pessoa má e ponto final, né? Ele se caracteriza por uma conduta ruim, por atos condenáveis, por um pensamento condenável, né? E ele pode ou não ter relação com o protagonista, mas ele por si só já é uma figura que representa a maldade. Então, sendo assim, a gente pode dizer que nem todo vilão é um antagonista e nem todo antagonista é um vilão. Um antagonista, por exemplo, ele pode ser um personagem com pensamentos bem razoáveis até. Ele pode ser alguém que esteja brigando com um protagonista da história pelas posses de alguma terra, por exemplo. E isso não faz dele uma figura ruim. Assim como o protagonista, ele acredita ter direito a essas terras e vai brigar por elas, né? Agora, a forma como cada um vai agir vai determinar a função de cada um dentro da trama, do protagonista e do antagonista, né? O foco que o autor vai dar em um e no outro vai definir para o leitor quem é o antagonista e quem é o protagonista dessa história. Mas o oponente do protagonista não precisa necessariamente ser uma pessoa má. Outra coisa importante do antagonista é que essa função não existe fora do contexto de uma trama. Dentro da trama existe a função de protagonista, coadjuvante, antagonista. Então, esse personagem vai ocupar esse espaço dentro da trama, mas se retirado da trama ele perde essa função. Ele só é antagonista em função da existência de um protagonista. Já o vilão é outra história, ele existe por si só, né? Ele não tem escrúpulos, ele age com maldade e ele não precisa nem tomar conhecimento da existência do protagonista, do herói, por assim dizer, da história. As ações do vilão geralmente são motivadas por fraquezas de moral, fraquezas de caráter, egoísmo, inveja, ganância, por exemplo, né? Existem até alguns arquétipos de vilão que a gente consegue identificar muito bem se a gente começar a analisar histórias diversas, né? Existe o vilão clássico, né? Que é aquele puramente mau, que não tem nenhum traço de bondade em si. Tem o herói que acabou se perdendo nas suas decisões, no seu caminho e se tornou um vilão. Tem o vilão que se redime, que encontra alguma redenção pelo que fez. E tem aquele vilão burrão, que sempre faz as coisas e sempre se dá mal, que está muito presente nos desenhos animados, nos filmes de aventura e tudo mais, né? Um vilão pode até mesmo ser o protagonista de uma história, como acontece em Star Wars Episódio 3, por exemplo, né? Que conta a saga do Darth Vader, mas mais precisamente o finalzinho, onde ele realmente se torna um grande vilão, mas o filme é todo sobre ele. Isso porque, como a gente estava falando, as funções de antagonista e protagonista são preenchidas por personagens. Então, pode acontecer do vilão ser o protagonista da história também. Tem ainda os anti-heróis e os anti-vilões, mas aí a coisa vai complicar demais e a gente deixa essa conversa para um outro momento. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!